Quando ele não tiver, para onde ele for, eu vou junto. É difícil de sair da sede. É difícil. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus este privilégio de estar aqui com os irmãos. Agradecer a minha esposa, que sempre me acompanha. E agradecer ao pastor Luiz Sorri, com todo o ministério, em que temos amigos, e o carinho de nos receber numa noite tão especial que é o estudo da palavra de Deus, nos permitir transmitir a todos. Meus irmãos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer com os irmãos uma intercessão. Porque nós tomamos conhecimento de um grande problema, mas se o problema é grande, nós temos um grande Deus, que é maior do que os nossos problemas. Eu aprendi bem novo que a gente não lamenta. Primeiro a gente ora, entrega nas mãos de Deus e depois volta só para contar a vitória. Não é? Porque se a gente ficar lamentando, contando historinha e tal, aí ele vai deixar de interceder, né? E vai ficar naquela preocupação. Então nós vamos fazer uma intercessão, se o pastor me permite, e eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé, mais uma vez. E nós vamos orar. Entenda comigo, o problema é sério, mas o Senhor Deus é muito maior e poderoso. Eu creio na oração do justo. Aleluia. Glória a Deus. Eu contei há poucos dias para um irmão, aliás, semana passada nós estávamos vindo de Sinop, eram umas 11 horas da noite, mais ou menos, domingo passado, e o irmão que me levou estava muito preocupado. E eu contei para ele que uns anos, isso foram anos, depois que eu já pegava, viajava muito, e aí um grupo de irmãos me disse, pastor, até hoje nós conseguimos segurar, mas não dá mais. Então nós resolvemos contar um segredo para o Senhor. Ele disse, conta. É que nós colocamos no nosso coração um propósito de uma vez por semana ir ao monte e interceder a Deus pela sua vida. Eu parei, quase eu caí, para poder entender o que Deus tinha feito através da minha vida e perceber o valor da oração da igreja. Irmãos, pouca gente tem o conhecimento do valor da oração. E hoje nós vamos orar. E amanhã a resposta virá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem puder, levante a mão. Se não puder, não precisa levantar. Mas essa intercessão, você não vai pedir cura, não vai pedir libertação. Peça por esse problema. E quando você souber a vitória, você vai me chamar e eu vou poder pular também junto com vocês. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos intercedendo a Ti. A Tua palavra nos diz
clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E quando essa palavra chega aos ouvidos do teu servo, o profeta Jeremias, o Senhor está dizendo: mesmo que tenha orado, clama a mim. Mesmo que tenha pedido, clama a mim. E é o que nós estamos fazendo nesta hora. A causa não é nossa. Nós passamos para ti porque sabemos que o Senhor tem poder para mover qualquer situação. A tua palavra diz que o Senhor abala o céu, abala a terra e a terra seca em favor dos teus filhos. E é por isso que nós te rogamos nesta noite: estenda a tua mão de poder e atenta para a nação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar e nós cremos na vitória. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu recebi este convite que eu já falei, não é um convite, é uma ordem, do pastor Luiz Oli, e ele disse que estava falando sobre família. Como eu não acompanhei, não estou acompanhando o desenrolar dos tópicos da família, então eu me preparei para falar assim, do pai, da mãe e do filho. Ele fala todo mundo, né? E sei que o pastor vai fazer depois o encerramento, e aí ele vai dar sequência. Ele disse que iria falar hoje sobre o filho. Então ele vai dar sequência na encerrar sobre o filho. E hoje eu vou falar sobre ele. Todo mundo junto. Vamos abrir a Bíblia, nossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2. Mateus capítulo de número 2, eu vou ler 10 versículos. Não é muito a minha prática, eu gosto de ler só um, no máximo 2. Mas como o tema é extenso, então para uma melhor compreensão, nós vamos ler 10 versículos. Capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 23. Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 23, diz assim: e tendo-se eles tirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo o que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta a Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe
e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Meus queridos, eu gostaria que os irmãos entendessem da seguinte forma: nós temos no texto 5 personagens, mas nós vamos falar sobre 3. Então nós vamos falar sobre José, Maria e Jesus. Para que haja uma melhor compreensão, então como é que nós vamos entender? Os pais são representados por José, as mães representadas por Maria e os filhos representados por Jesus. Fácil de entender, fácil de compreensão, e nós vamos procurar não colocar nenhuma dificuldade para que os irmãos entendam a palavra do Senhor. Vejam bem, o pastor Luiz Oli, eu quase troquei a mensagem, mas quando ele falou aqui que a carapuça não tem ninguém, né? Eu permaneci aqui e acredito que foi o sinal que Deus me deu para eu não sair desta palavra. Então vejam bem, nós estamos numa caminhada. Tem uns que estão começando, outros estão no meio e outros estão no final. Isso eu falo em relação aos pais. Aos pais em relação aos filhos, para ficar melhor. Então vejam bem, quando eu começar a falar aqui, tem o pai que está começando agora. E aí essa palavra vai servir para o pai que está começando agora. Mas tem o pai que já está no meio da caminhada. Mas aí não serve para mim. Eu vou dizer que serve. Por que serve? Porque o Senhor Deus é o Deus que muda a história, né? Mas tem aquele pai que já acha que já está no final. E aí, como é que vai ser? Tem o Deus que reverte qualquer pai. De qualquer forma, no começo, no meio e no fim, Deus presente na nossa vida é a solução para os nossos problemas. Muito bem, quase todo mundo conhece a história, né? Eu acredito que quase todo mundo, tem alguém que não conhece a história do nascimento de Jesus. Todos nós sabemos que não havia lugar para José e Maria nas hospedarias. Aprendemos que Jesus nasceu numa manjedoura. Aprendemos que os anjos anunciaram o seu nascimento aos pastores que viviam nos campos e que Jesus recebeu presentes daqueles magos que vieram do Oriente para conhecer Jesus. Porém, não é essa a história que nós vamos tratar. Aqui foi só para variar nossa mente. Nós vamos tratar da parte da história que é impressionante, porém pouco conhecida e pouco falada, que é a fuga dessa família para o Egito. Como é que eles conseguiram escapar das mãos do rei Herodes? Se fosse colocar um tema, que eu não sei colocar tema na mensagem, mas eu diria assim, o tema desse estudo é: foge com o teu filho. Tá? Foge com o teu filho. Muito bem. Para nós entendermos a profundidade e as implicações desse fato, imagine o seguinte: você mora num país dirigido por um ditador com o poder de vida e morte sobre a população. Imagine também que, com a ajuda do governo do estado, do prefeito da cidade, do exército, da polícia, do serviço de inteligência, esse ditador estivesse procurando seus filhos para matar. Quais as chances teriam seus filhos de escapar? Então, este é o cenário que vai ordenar o que Deus está falando conosco através da sua palavra. Porque era mais ou menos essa situação da família de Jesus. Então nós temos Herodes, que se tornou rei. Eu não vou falar da
sobre Herodes, mas vou simplificar dizendo que ele era um homem extremamente cruel. Então, esse Herodes aqui, ele não tinha piedade de ninguém. E como ele não tinha piedade de ninguém, ele também não ia ter piedade de Jesus, até porque ele se sente ameaçado. Qual é a ameaça? Agora vem um rei que vai tomar o meu lugar. Alguém que estão dizendo que vai ser o rei dos judeus e ele vai tomar o meu lugar. Então, se ele já era extremamente uma pessoa do mal, agora fica pior ainda, porque a ira aumenta sobre ele. Então, é mais ou menos esta situação da família de Jesus, José, Maria e Jesus. Eles estão num lugar onde todos os poderes constituídos estão contra aquela família. O Herodes tem na sua mão todo o poder, e o que ele manda fazer vai ser feito, a princípio. Porém, nós vamos também entender que existe aqui um milagre, porque Jesus não foi morto, José não foi preso, Maria não foi apanhada, e isso aconteceu não por uma estratégia, mas por um milagre. Eu costumo dizer que a Bíblia só tem duas coisas: aquilo que a gente compreende, que é a razão, e aquilo que a gente não compreende, que é milagre. Saiu disso aí é especulação. Então, nós estamos diante de duas situações bem fáceis de serem entendidas. Então, por esse motivo, esta história merece a nossa atenção, porque dessa história nós vamos extrair lições vitais para as famílias, em especial para os pais que estão preocupados com a vida e o futuro dos seus filhos. Quem era Herodes? Eu já disse aqui, um rei terrível. Como ele se tornou rei dos judeus? Ele se torna rei dos judeus depois que ele usurpa o trono, mas isso aqui não é o nosso caso. Sem medo de errar, então, podemos traçar um verdadeiro paralelo entre os perigos que Herodes representava para o menino Jesus e os perigos que Satanás coloca diante de nós e nossa família. Então, esse é o grande perigo. Quando nós estudamos a Bíblia descreve o diabo como o príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo, um assassino que anda em redor como um leão procurando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então, ele é um perigoso inimigo. Além de inimigo, ele é perigoso. Satanás já matou muita gente e ainda matará. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é sempre avisada por antecipação. Esse é o nosso grande diferencial. O mundo não tem esse aviso, mas nós temos. E vou utilizar novamente as palavras do pastor Luiz Omir. Possa ser que nós aqui em cima pensemos que os irmãos aqui não precisam. Eu até entendi o que ele falou. Porém, quem conhece a igreja e me conhece, e todos nós somos igreja, é o Espírito Santo. Então, se ele está falando dessa forma, é porque ele está avisando por antecipação. Se porventura algum de nós caímos numa dessas ciladas, é simplesmente porque não quisemos aceitar o conselho, mas que ele está aconselhando está hoje e nos dias anteriores, que eu não estive aqui. Mas como a família é a célula principal de tudo que nós temos no mundo e da igreja também, Deus está cuidando da sua família. Se nós olharmos ao nosso redor, todos os dias nos noticiários, nós vemos pais chorando por seus filhos, inconsoláveis, porque os seus filhos não existem mais. Talvez aqui em Lucas não é bem essa realidade, mas no Rio de Janeiro não tem para onde correr. Todos os dias tem um pai, independente de que ele seja crente, não crente, desviado, magro, seja o que for. Todos os dias tem pai e mãe chorando os seus filhos. E entendam bem uma coisa:
falamos comparamos o diabo com um ladrão, nós precisamos ter em mente duas coisas. Primeiro, o ladrão sempre vai levar menos coisa do que ele deixa. Pensa bem nisso. Primeiro, ele vai levar sempre menos do que ele deixa. E segundo, ele não leva nada ruim, ele vai levar sempre o que é bom. Como nós estamos tratando de família, o que é bom para nós? O que é? Eu vou só perguntar e não vou dar resposta para isso aqui. O que é bom para os pais? Então, se ele vem buscar o que é bom, o que é que você tem de melhor? Eu sou pai de 5, 11 netos, 11 netos e mais um bisneto. Né? Imagina o que é bom para mim, não é verdade? Então, é dessa forma que nós temos que encarar. Foge com o teu filho. O que significa isso? Significa que não podemos afastar os nossos filhos da sociedade, não podemos colocá-los numa redoma de vidro, não podemos escondê-los para sempre debaixo das nossas asas, mas podemos mantê-los afastados das armadilhas que Satanás prepara a cada instante para eles. Como fazer isso? Como afastar? Então, eu vou procurar ser o mais racional possível, porque quando eu ensino, a gente tem que ser bem racional para ser bem falado, né? Então vejam bem, existem pais que criam os filhos para eles. Esse filho é meu, vai ficar comigo, e aí o filho vai crescendo, aí 10 anos de idade a criança já não é mais um bebê, mas o pai acha que é um bebê, meu filhinho. 15 anos, né? Quando é moça faz a festinha, quando é rapaz já começa a querer sair com os colegas, e o pai e a mãe estão lá, meu filhinho. 18 anos, tem que começar a viver a vida, e o pai está lá, meu filhinho. Aí, por esse motivo, vamos entender, esse filho foi criado para mim, para viver no mundo, não vai dar certo. Então nós temos que, a primeira coisa que eu estou falando aqui é o quê? Nós temos que criar os nossos filhos para viver a vida. Vamos para o exemplo de Jesus. O que foi que o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus e já anuncia a morte dele, e também diz para ela que ele não é dela. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo isso no coração. Mas mãe é mãe, né? Não vamos tirar o privilégio da mãe aqui, o sentimento da mãe. Aí, quando ele fica no tempo, ele chega lá e diz, meu filho, diz, não, eu já tenho que ir para o mundo. Né? Então, temos que pensar nisso. Eu criei meus filhos dentro dessa linha. 18 anos, vai ter a chave na casa do portão, você pode chegar em casa a hora que você quiser. A única coisa que não pode vir atrás de você é a polícia, porque se a polícia vir aqui, eu sou o primeiro a ser testemunha contra você. Não quero nem saber o que você fez. Você é testemunha. Pronto, acabou. Aí Deus me abençoou. Tá? É um pastor, um presbítero, e você está louvando o nome do Senhor. Mas eu não criei nenhum para mim. Criei todos para a vida. Mas, vamos seguir. Quais são as lições que nós vamos extrair daqui? Eu não tive tempo de fazer uma coisa bem rebuscada, mas o que Deus me deu rapidamente nós vamos falar. Primeiro, como é que foge o conflito? Primeira lição que nós extraímos: José e Maria. José e Maria estavam ligados em Deus. Esse é o primeiro. No contexto atual,
Tem alguém que chega ao absurdo de dizer que não está dando muito para ficar ligado em Deus para cuidar do filho. Aí, o que é isso? Nós pegamos o nosso filho e entregamos para o pai, entregamos para o colégio, entregamos para um montão de gente. E na minha época, eu sou um pouquinho mais velho do que alguns aqui, entregava para a Xuxa. Pegava o filho, ligava a televisão e ia dar testemunho na igreja ainda. Salve os irmãos capazes de Senhor, meu filho é uma dessas, meus irmãos. Ele chega no colégio, eu ligo a televisão na Xuxa, ele fica lá o dia inteiro, posso fazer tudo. Essa criança cresceu e um dia, salve os irmãos de ideia, um dia, um culto de criança, uma criança correu lá no final do culto e falou: pastor, eu quero cantar um hino. Eu não podia deixar a criança sem cantar. Aí quando ela chegou lá, pegou o microfone e lá e aí, eu falei: tinha alguma coisa errada? Não, porque a própria mãe tinha testemunhado que quem cuidava dela, da criança, era. Então foi a Xuxa que ensinou. Vamos deixar isso para lá e vamos seguir aqui. Então a primeira coisa que nós temos aqui: José e Maria estavam ligados em Deus. Observe bem os episódios. José viu um anjo de Deus e conversou com ele. José recebeu preciosas instruções do anjo de Deus enquanto dormia. Quem foi que recebeu? José. Viu? José que recebeu. Maria não fala nada, Maria não recebe nada. E onde é que está Maria? Se Maria, olha bem, lá no casamento nós somos uma carne só, então agora é a hora de uma carne funcionar. Se José recebe a instrução de Deus, é a mesma coisa que dizer que Maria recebeu. Porque quem estava indo no problema era o filho, e o filho não é só de José. O filho é um casal. Essa é a primeira coisa. É que o tempo que eu quero correr para o nosso tempo, não vou ter os versículos, né? Segunda coisa que nós vamos aprender: José e Maria estavam ligados um no outro. Primeiro, os dois estavam ligados em Deus. Agora, um está ligado no outro. O que significa isso? Havia uma cumplicidade entre eles. Esta cumplicidade aparece desde o anúncio da gravidez de Maria. Vocês se lembram que quando José soube que Maria estava grávida, ele quis fugir e o anjo parou lá na volta e falou: vem cá, o negócio aqui é para vocês dois. Então, nós temos aqui o quê? Uma cumplicidade. E essa cumplicidade fica em relevo quando para fugir do Egito. Já que tinha algo a fazer, fizeram juntos, sem reserva, sem nada mais, nada menos. Porém, sem opiniões divididas. Meus irmãos, isso aqui é um caso muito gostoso de falar. Sabe por quê? Porque muitos de nós queremos dividir a situação. Na criação dos filhos é preciso cumplicidade. É normal o pai achar muito o filho, ele corre para o colo da mãe, a mãe fala: vou falar só uma palavrinha que é para poder ganhar tempo, né? E aí a mãe fala assim: pode deixar que eu vou resolver com o seu pai. Já não tem cumplicidade. Não tem. Porque se o pai corrigiu o filho e os dois estão cuidando do filho, por que é que um vai corrigir e o outro vai tirar a força do que corrigiu? Então, se tem cumplicidade, tem que chegar aos dois. Meu pai era assim. Meu pai e minha mãe. Se minha mãe me batesse os correios do lado do meu pai, ele esperava só um minutinho, pegava uma correia. Como é que foi que sua mãe fez? Ela me deu 3 lambadas, pai. Então vai estar 6 agora. 6. A gente não corria a palavra, não sabia que a palavra de um era a palavra de outro. Mas hoje, nós vivemos esse problema. A palavra da mãe é uma e a palavra do pai é. Aí quando a criança cresce, não tem que reclamar. Foi dito aqui há poucos instantes: tudo que a gente planta,
a gente vamos seguir. Terceiro, sim, vamos encerrar aqui. Maria e José estavam ligados um ao outro. É necessário que os pais estejam ligados um ao outro nas decisões, em todas as decisões. Por quê? Porque o filho precisa se sentir seguro pelas decisões dos pais. É interessante que o filho fala assim, se eu conheço meu pai, eu sei o que ele vai fazer. Isso é a coisa mais bonita que existe. Se eu conheço a minha mãe, eu sei o que ela vai fazer, porque ele tem segurança nos seus pais. Agora, quando o filho diz, eu não sei qual vai ser a reação do meu pai, eu não sei. Se ele não sabe, porque ele também não tem segurança nos pais. Então, é necessário que haja cumplicidade do casal. Vamos lá. Terceiro, José e Maria eram ligados ao filho. Deus lhe deu aquela criança para que cuidasse dela até que ela estivesse em condições de enfrentar a vida sozinha. Anos mais tarde, Jesus enfrentou o diabo, venceu a tentação no deserto. Antes da sua morte na cruz, enfrentou sozinho Pilatos e Herodes. Mas, nesse momento, ele dependia do pai e da mãe. Nós precisamos entender que os nossos filhos dependem de nós. Eu trabalhei no estudo, uma hora eu tenho a oportunidade para falar. Qual é o professor de hoje? Né? Aquele que Jesus fala assim, para entrar no reino do céu precisa ser como uma criança. E eu separei algumas características para a gente ver como é gostoso ser criança. Né? Só que a gente já passou de nada agora todo dia. Muito bem. José e Maria estavam ligados ao filho. Tudo pela proteção do filho. Tudo pela criação do filho. Tudo pelo crescimento do filho. Porque os dois têm a responsabilidade de conduzir aquele filho. Quarto, José e Maria, eu não estou entendendo muito no comentário, para a gente ver se tem no final. José e Maria eram realistas. Eles não tinham dúvida alguma de que Herodes ia matar Jesus se Herodes conseguisse colocar as mãos dele. E eu quero chamar a atenção aqui para esse ponto, porque nós, como pais, não podemos fantasiar o trabalho que Deus colocou na nossa mão, que é cuidar dos nossos filhos. Nós temos que ser realistas. Um dia uma mãe me disse assim, pastor, a minha filha quem cuida sou eu. Eu falei, tá bom, não tem problema, mas cuidado. Ela toma café do meu lado, ela almoça do meu lado, e ela vai tomar banho, eu fico na porta do banheiro, ela vai para a rua, só sai se for comigo. Falei para o colégio, ela vai para o colégio, eu levo ela até na porta do colégio. Eu perguntei para ela lá dentro. Não, lá dentro da professora, eu falei, que tipo de professora ela tem? Você não conhece? Sabe qual é o pensamento da professora? Mas aí o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, não senhor, vai parar com isso. Porque nós precisamos ser realistas, ter razão, para podermos conduzir aquilo que Deus colocou na nossa mão. Então, o que é ser realista? Saber o momento, a hora de avisar a criança, o filho, do perigo, o que está por perto. Mas nós fantasiamos. Não falei nada, eu estou aqui. Meu filho, vai para a festa, Deus te abençoe. Aí dobra o joelho, para lá. Quando acontece, mas eu estava orando. Mas você avisou ao seu filho que ele podia desviar daquele caminho, que ele podia passar por um outro lado, que ele não deveria se juntar com A, com B, com C. Avisou? Não avisou? Então você não é realista. E se não for realista, vai ter que chorar amargamente. E eu estou vendo aqui vários filhos aqui. Aproveita que até agora Jesus não falou nada.
tinha esquecido, né? Enquanto eu estou falando só dos pais, é os pais. Enquanto eu falo dos pais, os filhos estão calados. Vamos para mais um pontinho. Quinto, José e Maria eram obedientes à voz de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante. Se existe cumplicidade, se existe união, se os dois estão no mesmo propósito, olha, eu estou no quinto ponto para falar que eles eram obedientes à voz de Deus. Eu podia ter começado falando isso, mas não é assim que funciona. Nós, servos de Deus, temos que ter o raciocínio, não é assim que funciona. Agora eu vou falar, quinto ponto. O menino nasceu, Maria cuidou, tudo, Maria e José cuidou, tudo isso aí era para eles fazerem. Só que agora vai entrar a parte que José e Maria não sabem, que José e Maria não dominam. Essa parte agora é a parte que Deus entra. Então não dá para a gente chorar quando nós somos relapsos quanto à nossa responsabilidade. Eu não sei falar muito do livro, não, então não procuro me entender, por favor. Desse jeito. Então, se eu sou relapso com a minha responsabilidade, por que é que eu vou chorar? Aproveita a oportunidade que Deus está dando e coloca as coisas no lugar. Vamos lá. José e Maria eram obedientes à voz de Deus. Deus disse: foge para o Egito. Eles obedeceram. Depois Deus disse: volta. Eles voltaram, mas por que eles fugiram para o Egito? Porque Herodes queria matar, então José já sabia da história. Aí entra a parte da vigilância. O texto diz que José ouviu a voz de Deus e vigilantemente não foi para o Egito, porque ele sabia que Arquelau, que era filho de Herodes e tinha as mesmas características, ia chegar lá e ia matar o menino. E a história não é matar o menino, a história é o quê? Conservar a vida do menino. Deus entregou os nossos filhos nas nossas mãos para que eles sejam conservados. Aqui eles obedeceram. E nós precisamos entender algumas coisas para perceber. Primeiro, nem sempre, além disso aqui do que eu vou falar, ser uma estratégia de guerra, e como a nossa vida é uma guerra, e o nosso pastor presidente disse que nós vivemos guerra de festa, então na hora da guerra nós temos que ter as estratégias. E nem sempre avançar significa que você vai ganhar. Nem sempre. Às vezes precisa recuar, né, Júlio? Precisa recuar. Às vezes a gente precisa dar um passinho atrás. Para quê? Para que nós não nos percamos na caminhada. Eu dou um passo atrás e o inimigo vai parar. Quando ele parar, a ordem vem: avança. Precisamos pensar dessa forma. Muito bem. Finalmente, José e Maria dependiam de Deus. Mesmo que você converse muito com os seus filhos, e aí agora, os últimos dois pontos eu reservei para falar da parte divina. Então, mesmo que você converse, mesmo que você oriente, mesmo que você mostre para ele um caminho, existe um momento que nós temos que entender que nós, melhor dizendo, dependemos de Deus. Por quê? Meus irmãos, a nós é facultado só duas coisas: passado e presente. Eu nem sei se vou terminar de falar isso aqui, porque Jesus pode vir arrebatar a igreja, e aí
eu vou pedir para o Juscelino continuar. Pulou, misericórdia. Mas veja bem, nós não sabemos nada a respeito do futuro. O que está na nossa mão é o passado e o presente. Aí, para o futuro, nós então somos o quê? Dependentes de Deus. Mesmo que eles tenham aprendido tudo que os pais ensinaram, que nós ensinamos, mesmo que nós tenhamos nos preparado para as mais diversas armadilhas que o diabo coloca no caminho dos nossos filhos, temos que entender que sempre haverá um truque novo. Temos que entender que Satanás é ardiloso e ele vai ter sempre alguma coisa diferente que não está na nossa altura, um golpe que ainda não foi aplicado, uma conversa que ele não conseguirão discernir, uma inexperiência da parte deles, poderão deixá-los em dificuldade. E ali é o momento que nós temos que clamar ao Senhor. É nessa hora. Porque, irmãos, quando a gente vai lá na Bíblia, a Bíblia é cheia de milagres. Vocês já observaram que todos os milagres dependeram das duas partes? A parte do homem e a parte de Deus. Todos eles. Então, se é dessa forma, o que nós estamos tratando aqui também é milagre. E aí, a nossa parte, nós temos que fazer. Para poder chegar e dizer, Deus, a minha parte eu fiz. Agora, é a sua parte. Vamos continuar? Já vamos dizer. Eu recomendo aos pais, primeiro, não confie apenas no que vocês passaram com seus filhos. Pastor, o senhor falou agora há pouco, tem que... Sim, passa com segurança, ensina. Mas eu acabei de falar que tem sempre alguma coisa que você não conhece. Então, se tem isso, vamos buscar ajuda no céu. Aleluia. Aleluia. Para isso, mantenha sempre a sua vida espiritual em ordem. Isso é muito importante. Deposite sempre os seus filhos aos pés do Mestre. Sempre. Filho é sempre filho. A gente sempre fala isso, né? Nós que temos filhos já adultos, a gente fala, o meu filho pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, sempre é criança. Na nossa cabeça. Então deposite o seu filho sempre aos pés do Mestre. Ore para os seus filhos. Ore pelos amigos dos seus filhos. Ore pelos relacionamentos amorosos. Ore pelos lugares que eles frequentam. Ore pelos filhos dos outros que estão lá também. De preferência, ore inclusive pelos inimigos dos seus filhos. Depois de tudo isso, durma em paz, na certeza de que você cumpriu a sua missão. Concluindo, como foi que José e Maria conseguiram salvar seu filho da mão de Herodes? Falei aqui 6 coisas. Primeiro, só repetindo, ligados em Deus. Segundo, ligados um ao outro. Terceiro, ligados ao Filho. Quarto, vivendo a realidade da vida. Quinto, obedecendo a voz de Deus.
Deus. E por último, sempre entendendo que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Aleluia. Eu não consegui, pastor Luiz Domingo não conseguiu, nenhum obreiro aqui conseguiu, e tenho certeza que nenhum irmão vai conseguir pegar o seu filho, colocar numa redoma, colocar numa bolha, para que ele fique ali. Ninguém vai conseguir isso. Mas nós conseguimos seguir os exemplos hoje de José e Maria e colocar os nossos filhos nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Se nós fizermos isso, com certeza, lá no futuro, aí eu vou citar um versículo de Provérbios: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Só que esse desviar é um pouco mal entendido. O desviar aqui é não esquecer. Quem é que muda a vida? Deus. Quem é que trabalha na vida? Deus. Mas para isso acontecer, tem que estar gravado dentro do coração os ensinamentos. Eu e vocês, todos nós, somos os responsáveis para ensinar o caminho aos nossos filhos. Encerra aqui. Maria, interessante, né? Desse episódio não fala uma palavra. Mas em toda essa trajetória, ela é cúmplice de José. Isso aqui é muito gostoso, sabe? Porque tem muita Maria achando que ela manda no José. Tem muita Maria achando que ela é a dona da situação. E não é. Maria é cúmplice, é ajudadora. José recebe, passa para Maria, e Maria aceita. Em oração. E o menino até agora não falou nada. Por que ele não falou nada? Ou por que eu não falei que ele tenha falado nada? Porque o menino só vai falar depois que José ou Maria, no caso que foi Maria, né, disseram assim: ó, meu filho, cumpra o teu ministério. É a partir daí que ele vai. Deus